Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Já beberam água hoje? Tá todo mundo bem? Na paz. Tô gravando esse vídeo aqui, um vídeo no formato diferente, né? Nesse formato que já nem é tão diferente, né? Que eu trago alguns conteúdos extras aqui para falar para coisas de além de questões. E nesse aqui eu queria falar se ainda dá tempo para começar a estudar para a FATEC. Eu tô fazendo esse vídeo agora, no começo de dezembro, justamente porque se a gente procurar a prova da FATEC, a prova da FATEC vai ser no começo de janeiro de 2024. Então, imagino que, como vai chegando perto da prova, a galera começa a se questionar se ainda dá tempo, né? O exame vai ser dia 1/1. Começa a se questionar se ainda dá tempo de estudar, se ainda vale a pena começar a estudar. E aí eu quis compartilhar com vocês aqui uma reflexão que eu tenho sobre o assunto, para tentar dar uma luz para vocês nesse sentido e ajudar vocês a pensarem. No fim, cada um vai ter uma decisão individual se começa ou não a estudar, mas minha ideia aqui é compartilhar com vocês um pensamento e como eu vejo esse tipo de coisa. Tá? Eu já gravei até um vídeo parecido com esse assunto, mas esse aqui eu vou tentar explorar de outra maneira esse tópico, tá bom? Até porque tem muita gente nova chegando no canal e esse vídeo já gravei faz um tempo e nessa experiência de ficar resolvendo questões. Então, para quem não conhece o canal, nesse canal eu resolvo muitas questões, estou resolvendo muitas questões de provas antigas na prática. Então eu pego, abro a prova e resolvo pela primeira vez aqui no vídeo. E aí eu vou me lembrando um pouco de como eu estudava para a FATEC. Então, na época que eu estudei para a FATEC, eu estudei através de questões, e esse processo de resolver as questões está me lembrando um pouco dos tópicos e me lembrando um pouco das dificuldades que eu passei. Tá bom? Então, por isso eu achei que valia fazer sentido regravar aqui, para compartilhar essa visão de novo aqui de uma forma diferente e de repente ajudar vocês. Tá bom? Então, eu vou compartilhar isso aqui pensando num exemplo. Tá? E a primeira coisa que você tem que pensar é o que cai na prova. O que eu quero dizer com isso? Pensa que, vamos pensar, eu preparei até um textão aqui, peguei no Wikipedia, a saga de filmes da Marvel aqui. Tem a saga do infinito, saga fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, daqui a pouco vai ter mais fases. Então tem um monte de filme. E vamos supor que a prova é sobre todos esses filmes aqui. E vamos supor que você, e a gente entra na segunda variável, quanto tempo disponível você tem? Vamos supor que você tem 2 anos para estudar para essa prova. Então você vai fazer uma prova sobre os filmes da Marvel, de todas as fases, e você tem 2 anos para estudar. Qual que provavelmente vai ser sua abordagem? É que todo mundo faria. Vamos assistir cada um dos filmes, estudar cada um dos filmes, fazer as anotações e tal, e aprender com cada um desses filmes aqui. Beleza? Então vamos assistir todos os filmes, de ponta a ponta. Só que essa abordagem pode mudar um pouco quando você tem um ano. Quando você tem um ano, beleza, você ainda dá tempo de assistir todos os filmes, só que você vai ter que ser um pouco mais rápido, vai ter que absorver as coisas um pouco mais rápido, porque o tempo vai caindo, né? Quando dá 6 meses, você começa a entrar no mundo que talvez já não dê tempo de assistir todos os filmes. Então você vai ter que, ser muito rápido assistindo os filmes, porque você tem 6 meses só para estudar. E 2, você talvez não assista todos os filmes. Então você vai precisar priorizar os filmes que mais caem. E como é que você vai saber qual filme é mais importante na hora da prova? Você vai olhar as provas antigas. Aí você vê, putz, na prova antiga sempre caiu 10 questões da Saga do Infinito. E cai só uma da Saga 2. Então eu vou estudar muito mais a Saga do Infinito. Se der tempo, eu estudo a Saga 2, porque eu só tenho 6 meses. Então eu vou começar a priorizar o que cai mais. Cai muito a Saga do Infinito, cai muito a fase 3. Então eu vou priorizar essas duas e vou priorizar menos as outras, que caem pouco. Então, à medida que você vai tendo menos tempo, você começa a priorizar e você precisa ser mais rápido. Se você tiver menos tempo ainda, 3 meses, isso fica ao quadrado. Você vai pegar e vai priorizar só o que cai muito. E você vai estudar aquilo muito rápido, porque você tem pouco tempo para você aprender o conteúdo. E, no caso de você ter um mês ou menos, que é o caso de muita gente que está começando a estudar para a FATEC, você vai priorizar ao máximo. E você vai ter que ser muito rápido. E aí o que a gente percebe nessa lógica é que quanto menos tempo você tem, mais velocidade e mais priorização você precisa. Porque se você tem tempo infinito, igual eu falei, 2 anos, você estuda tudo com calma, vê todos os filmes, reassiste, faz as coisas com calma e aprende sem pressa, né? Então, você tem muito tempo. Quando o tempo vai se tornando um recurso escasso, você vai tendo menos tempo, você tem que usar melhor seu tempo. Então, se você tem um ano, igual a gente falou, você já vai acelerar um pouco o seu estudo. Se você tem 6 meses, você nem vai estudar tudo, você vai estudar as coisas que caem mais. Se tem 3 meses, você vai estudar o que cai mais ainda. Você tem um mês, é isso mais ainda. Então, quando você tem só um mês, você tem que priorizar muito. Então, você tem que começar estudando o que cai mais e você tem que aprender rápido, porque você tem pouco tempo. Você não tem tempo para ficar revendo várias vezes. Então, você precisa ter esses dois parâmetros claros na sua cabeça. E aí, a gente vem para esses dois últimos tópicos, que é como é que você vai priorizar, né? Priorizar. Escrevi tudo errado. Priorizar. Pronto. Como é que você vai priorizar? Você vai estudar o que cai mais, né? Naturalmente vai ser isso, o que cai mais na prova da FATEC. E como é que você vai fazer isso? Estudando através de questões. Quem já conhece o canal sabe que eu encho o saco nisso, sabe que eu falo o tempo todo que você tem que estudar através de questões. E justamente por quê? Porque quando você estuda através de questões, você faz 10 questões, você começa a ver alguns padrões. Aqui, se vocês, quem ainda não conhece o canal, eu já resolvi a prova de 2000, tô resolvendo a prova de 2023 do segundo semestre aqui embaixo, mas já resolvi a prova do primeiro semestre. E quando você vai resolvendo várias questões da prova, você começa a perceber alguns padrões. Você vê que a notação científica toda hora aparece. Razão e proporção
toda hora aparece. Interpretação de texto, toda hora aparece. Algumas fórmulas de áreas mais simples, toda hora aparece. Você começa a perceber que algumas coisas aparecem muito mais do que outras. E você percebe isso porque nosso cérebro é bom em identificar padrões. E quando você faz muitas questões, você começa a ver padrões. A questão de português sempre é muita interpretação. A questão de inglês sempre tem uma questão de interpretação mais fácil, uma um pouco mais difícil e outra de gramática. Então você vai percebendo padrões à medida que você faz provas antigas. E, além de perceber padrões, quando você faz provas antigas, você revisa esses conteúdos. Porque vamos supor que cai muito regra de 3. O que significa cai muito? Vai ter várias questões de regra de 3. Então, quando você faz a prova, você vai fazer várias questões de regra de 3, vai revisar a regra de 3 várias vezes. Então, a estrutura da prova faz com que você revise e estude os assuntos que mais caem com mais frequência. Se um assunto aparecer uma vez, você vai ver uma questão dele. Se aparece toda hora, você vai ver várias questões dele. E aí você consegue ranquear muito mais fácil o que é mais importante, você consegue priorizar aquilo. E o priorizar que eu digo não é só sair fazendo várias questões, é também, caraca, cai toda hora a questão de regra de 3. Então eu vou ver um vídeo mais longo de regra de 3, vou praticar a regra de 3, eu preciso dominar a regra de 3. Por quê? Porque eu tenho pouco tempo, então não dá para eu gastar meu tempo aprendendo tudo, eu vou aprender essa coisa que cai muito, regra de 3. Eu tô falando muito de matemática, que é onde eu tenho mais conhecimento, então eu tenho mais facilidade para lembrar. Mas durante os vídeos eu vou falando de outros tópicos. E um que vem muito na mente é a interpretação de texto, tá? Até que tem muita interpretação de texto. Em matemática tem muita razão e proporção, regra de potência, notação científica. São assuntos que caem recorrentemente e que, para quem está estudando e tem pouco tempo, é importante focar nesses assuntos para conseguir maximizar a qualidade dos seus estudos, né? Porque se você tem um tempo limitado, você quer usar o melhor possível aquele tempo, e usar o melhor possível significa estudar o que cai mais e aprender isso rápido. Beleza? E quando a gente fala de aprender isso rápido, a gente vai para o segundo tópico aqui. Então, o primeiro é como priorizar, fazendo questão, fazendo muita questão, fazendo questão diariamente. No meu vídeo de como estudar para a FATEC que tem aqui no canal, eu falo de tempo. E eu diria assim, o ideal seria gastar pelo menos uma horinha por dia. O ideal, sei que nem todo mundo consegue, mas uma hora por dia resolvendo questões. E eu não digo sentado resolvendo na frente do computador. Às vezes você vai trabalhar e está no ônibus, para e fica resolvendo questão no ônibus. Tenta incorporar isso na rotina porque você tem pouco tempo. E não tem mágica, não tem fórmula mágica, não tem segredo. O que tem é trabalho duro, e quando você tem pouco tempo, esse trabalho duro tem que ser maior ainda. Então você vai ter que incorporar questões no seu dia, fazer muita questão para você se habituar com a forma que a FATEC escreve, o que a FATEC pede, como ela pede, quais são os conteúdos que aparecem mais. E você vai ter que aprender esses conteúdos rápido. Porque você tem pouco tempo, então você tem que estudar o conteúdo certo e aprender rápido. E para isso, você tem que aprender a aprender. Tá bom? Então você tem que aprender como você aprende. E aí tem dois tópicos. O primeiro, técnicas de estudo. E para técnicas de estudo, eu tenho um curso que eu deixo em vários vídeos, vou deixar nesse aqui também, que é um curso que fala sobre técnicas de estudo. Tem um curso que vai listar várias técnicas de estudo e onde você estudar. Nosso curso lá do Aprendendo a Aprender divide em 3 tópicos, basicamente. Entender, que é para você entender o conteúdo. Lembrar, que é para você lembrar do que você estudou. E focar, que é para você conseguir focar e estudar, né? Porque não adianta você tentar entender se você não consegue focar, se você não consegue estudar, aí você fica procrastinando. Mas além de saber as técnicas de estudo, você precisa saber o que funciona melhor para você. Porque lá no curso, quem fizer o curso vai ver que tem várias técnicas de estudo. E tem várias técnicas, a gente vai dar dicas do que funciona melhor, o que funciona pior, mas você vai ter que entender o que funciona melhor para você. E como você tem pouco tempo, qual que seria a linha do tempo ideal? Você começa o quanto antes a estudar com questões, pega em paralelo, vai fazendo o curso do Aprendendo a Aprender, ou estuda técnicas de estudo por conta, mas você precisa aprender essas técnicas de estudo, aprende elas e vai testando elas. Testa uma por dia, encontra a que funciona melhor para você e fica usando ela para aprender. Então, não tem segredo, não tem mágica, não tem nada super complexo aqui para você conseguir passar estudando em um mês. O que é importante você entender. Claro que se você tivesse mais tempo seria melhor, porque você ia conseguir estudar esses temas com mais calma. Como você tem menos tempo, você vai tentar maximizar os seus acertos, né? Porque se você for sem estudar nada, o que você vai acertar? Você vai ter 2 tipos de questão que você vai acertar. As questões que caíram de algum conteúdo que você lembra, porventura. Aí você vai conseguir acertar. 2, questões que você chutou e acertou. Então também dá para chutar e acertar. São os 2 tipos. O que o estudo te traz é a terceira opção. Conseguir acertar questões de assuntos que você não saberia se não tivesse estudado. Tipo assim, você vai conseguir, por exemplo, acertar uma questão de notação científica, porque você estudou ela nesse um mês. Então você vai conseguir ganhar umas questões extras, e essas questões extras que vão fazer você passar. Léo, então quer dizer que só com essas duas aqui, como é 2 e é 1, eu vou ganhar só algumas questões? Não, a verdade é que se você fizer direito, você vai ganhar muitas questões só com esses estudos que você fez nesse um mês. Quem teve mais tempo vai conseguir ganhar muito mais questões. Porque, por exemplo, se você tem pouco tempo, você só vai priorizar as coisas que caem muito. E às vezes tem uma questão que cai pouco, mas que cai. E aí, quando ela cai, a pessoa que teve mais tempo estudando, conseguiu estudar aquele conteúdo, consegue acertar e às vezes vai ficar na sua frente. Só que
você tem que pensar que seu objetivo não é pensar, nossa, já tem gente que está estudando e eu não vou estudar porque eu já perdi tempo. Seu objetivo tem que ser, cara, se eu fosse fazer a prova hoje sem estudar, eu ia acertar 50 questões. 50 não dá, né? 50 é muito, até dá, mas é muito difícil. Vamos colocar que você ia acertar 25 questões se você fizer essa prova hoje sem estudar. Com esse um mês de estudo, você quer aumentar esses 25 para 30, para 34, 35, num mundo bom, 40, vai depender muito de onde você está partindo, né? Porque mesmo quem começa a estudar agora, vamos supor que você começou a estudar agora e eu também. Aí você tem uma base super boa, porque você estudou bem na escola, você já tem contato com esses conteúdos que caem na FATEC, então você já tem uma base boa, você já parte um pouco acima de mim, que não sei quase nada. Comecei a estudar, não prestava atenção, tinha muita dificuldade com as matérias, então eu tenho que começar mais de baixo. Então, se eu me comparar com você, eu vou ficar muito frustrado, porque eu vou falar, nossa, eu tô começando aqui, ele tá começando lá. Eu vou estudar um monte para chegar onde ele tá. Sim, a verdade é essa. Só que você tem que entender que seu foco não pode ser outra pessoa, tem que ser você. Tem que ser onde eu tô e onde eu vou conseguir chegar estudando esse um mês. E a ideia é, onde eu vou conseguir chegar vai acertar mais questões do que eu acertaria se não tivesse estudado. Beleza? Então eu sou super do time de estudar. Eu tenho um vídeo que eu falo aqui sobre não estudar para FATEC, se dá para passar sem estudar. Eu vou um pouco mais a fundo nesse tema, mas o que eu quero deixar para vocês é isso. Foquem nesses dois pilares aqui de priorizar o que cai mais através do estudo de questão, e 2, aprendam a aprender, seja comprando curso, aprendendo a aprender, baratinho o curso, ou vendo por conta no YouTube, no Google, mas tentem procurar um lugar que sintetiza isso. Eu acho que o curso ajuda muito por isso, porque está sintetizado, já você não vai precisar perder horas procurando, você vai sentar, assistir o curso de ponta a ponta, a gente fez um curso para você assistir uma sentada só, já senta, assiste tudo, e você já está pronto para começar a aplicar, mas se você não for por esse caminho, tente acelerar esse seu estudo de técnicas de estudo, porque vai ser o que vai garantir que você não só estude a coisa certa, mas consiga aprender rápido. Porque de nada adianta eu falar para você, nossa, cai muito essas 10 matérias, só que você demora muito para aprender cada uma, porque você não está acostumado a estudar, você não tem técnicas de estudo. E aí você vai demorar um tempão para aprender uma. Enquanto se você tivesse técnica, você conseguir aprender 3, 4, 5, e aí sim conseguir aumentar ainda mais o número de questões que você acertaria fazendo a prova. Tá bom, gente? Então, queria deixar essa reflexão aqui, porque eu sei que está chegando próximo da prova, e eu sei que as pessoas vão ficando afobadas, e o meu canal é muito focado para esse pessoal que, querendo ou não, às vezes acaba não tendo tempo para estudar para o vestibular, porque já está trabalhando, já saiu da escola há um tempo, e não conseguiu separar tempo para isso, então eu tento ser o mais conciso aqui possível, tentar dicas mais assertivas possível, e tento deixar a maior parte dos conteúdos aqui, 99% dos conteúdos são gratuitos. Tem um curso só de técnicas de estudo aqui, que eu falo, mas ainda dou muitas dicas de técnicas de estudo aqui no canal e vou dar mais à medida que o tempo for passando. Só que é importante que vocês entendam que não tem mágica. Acho que para o público que eu falo, a maioria já entendeu que não tem mágica, não tem fórmula mágica, não tem caminho secreto, não tem fórmula secreta, tem formas mais efetivas. Só que, mesmo se você for o rei das técnicas de estudo, você vai ter que ter o trabalho de estudar. Então não importa só você achar que aqui as técnicas de estudo, vou fazer com que eu passe, não. Técnicas de estudo são uma ferramenta que vai te ajudar. Só que para você conseguir passar, você tem que usar essa ferramenta na prática. Então você tem que praticar estudando com questões, estudando conteúdos. E aí tem um vídeo meu que fala aqui sobre isso no canal. Então eu não vou me estender muito mais aqui. Tá bom, pessoal? É isso. A dica final é bebam água. Só passa na FATEC quem é hidratado. O pessoal desidratado não passa ninguém. Já fiz um estudo lá em todas as FATECs e todo mundo me fala a mesma coisa. Caraca, só entra gente hidratada. Então, se hidratem também para estar no hall das pessoas que entraram. Beleza? Qualquer dúvida, deixem nos comentários aqui. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês verem alguém que fez alguma pergunta aqui no comentário que vocês consigam ajudar, por favor, ajudem. Sinto que tem uma comunidade muito boa aqui no canal de pessoas que se ajudam e que estão cada vez mais deixando comentários produtivos, de dicas, de coisas que viram, de coisas que estão fazendo. E eu acho que isso é muito produtivo, é muito bom para a gente conseguir se ajudar aqui e ajudar todo mundo a conquistar o que quer. Que no fundo, a faculdade, tudo isso é só um meio para um fim, né? Que eu consegui melhorar de vida, conseguir uma condição de vida melhor, conseguir um trabalho melhor, conseguir conquistar coisas que são importantes para a gente enquanto ser humano. Beleza? Senhores, senhoras e senhoritas, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.